Olá, eu gostaria de compartilhar com você uma provocação que a irmã Flora me fez de trazer uma explicação, ainda que breve, sobre o livro e a profecia de Abacuque. Bom, nós podemos situar o livro de Abacuque ali próximo do ministério de Jeremias. Então era um tempo de apostasia, era um tempo de rebelião contra os princípios da palavra, aquilo que Deus tinha para o seu povo, aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como vida abundante. E o povo resolveu andar por seus próprios descaminhos. Posso trazer a palavra de Jeremias quando ele diz que ouviu do Senhor a seguinte expressão: o meu povo cometeu duas loucuras. Primeiro, a mim me abandonou, eu que sou a fonte de águas vivas. E em segundo lugar, cavou para si cisternas rotas, cisternas que não podem reter as águas. Era este o contexto em que vivia o profeta Abacuque, muito provavelmente. Então ele vai ser um livro de expressão pessoal em relação a esse momento. Nós podemos dividir o livro em três segmentos, em três momentos ou em três capítulos. No primeiro capítulo, nós podemos dizer que o profeta abre o seu coração por meio de lamentos, que são expressões quase que de desespero. E ele vai abrir esse coração perante Deus e vai dizer que ele não está compreendendo aquilo que está acontecendo. E ainda no capítulo 1, ele vai ser informado acerca de algumas coisas, na perspectiva da racionalidade. Mas é basicamente o capítulo 1 um capítulo de lamento, um capítulo das incompreensões do próprio profeta em relação àquele momento que ele está vivendo. Bom, no capítulo 2 ele inicia dizendo que vai ficar na torre. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque vai nos ensinar no capítulo 2 que oração não é apenas dizer. Oração é relação, é relacionamento com Deus. E ele vai nos dizer que espera de Deus, espera certamente que o Senhor virá ao seu encontro, como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Nós vemos isso realmente na prática. Ele vai se colocar ali, no lugar do silêncio, no lugar onde ele possa realmente ouvir a voz de Deus. Como diz o poeta, né? Eu vou para o interior do meu interior, lá onde só Deus possa me ouvir. É exatamente isso que o profeta faz no capítulo 2. E Deus vai respondendo, Deus vai trazendo luz, mais do que uma resposta meramente racional. Vai falando ao coração e à alma do profeta, numa relação íntima e profunda com ele. Bom, nós encontramos o profeta no capítulo 3, parece um outro profeta se comparado com o capítulo 1. Nós vamos vê-lo diante da mesma situação que o cercava, a realidade ainda não mudou, as pessoas boas estão sofrendo, as pessoas más estão prosperando, nações que não conhecem a Deus estão no topo do poder e as nações que têm promessas de Deus ainda estão sofrendo o tempo de dificuldade. Mas muda alguma coisa na cabeça do profeta. E ele vai proferir aquela oração belíssima que ele diz: ainda que tudo dê errado na minha vida, todavia eu me alegrarei e exultarei, porque Deus é aquele que vai me salvar, é aquele que vai nos salvar. O que muda, na verdade, não é o exterior. O que muda é o interior. A bagunça interna que estava acontecendo tanto no coração quanto na cabeça do profeta foi organizada por um tempo de silêncio, de meditação, de ouvir a voz de Deus. E isso faz com que ele enfrente a adversidade que está no mundo exterior de maneira muito mais serena. É como alguém já disse certa vez: quando você estiver passando por agitações, olhe o mar. Por cima, ondas temporais, vendavais. Ele diz: mergulhe. Lá no fundo, a mais absoluta paz. É exatamente isso que o profeta experimenta nesse relacionamento com Deus. Eu quero lhe convidar a ter a coragem de Abacuque, de abrir o seu coração na presença de Deus, da forma mais honesta, da forma mais sincera, sem provocações, mas simplesmente lamentando, derramando as suas lágrimas perante o Senhor. Mas também tenha a humildade de colocar-se perante Deus, silente, em silêncio,
aguardando aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. E eu desafio você a pedir a Deus que lhe dê uma fé semelhante à de Abacuque, que é capaz de enxergar aquilo que ainda não está concretizado. É saber que ainda que a situação presente seja extremamente difícil, há um Deus que tem tudo sob controle nas suas mãos e Ele conduzirá tudo a um fim que Ele mesmo tem planejado. E você possa dizer, e eu possa dizer como Abacuque, ainda que tudo aqui fora permaneça do jeito que está, ainda que se aprofunde a crise, eu confiarei e eu exultarei, eu me alegrarei, pois eu sei que a minha vida está nas mãos do Mestre e Ele vai conduzir da maneira que lhe apraz. Como diz o hino do cantor cristão que a gente entoa, o barco onde Cristo está, ele não pode naufragar. Que essa seja a nossa certeza hoje e sempre.